A paz do Senhor, crente. Vamos estudar? No último capítulo que a gente estudou, estávamos falando sobre o capítulo 12 e 13 de Gênesis, onde Abraão sai da sua terra e vai rumo a Canaã, e de lá ele passa pelo Egito e depois volta para um outro local em que ele já tinha passado, entre Betel e Ai, e ele ali decide que deve se separar do seu sobrinho Ló, e Ló busca um caminho para um lado lá de Campina, que fica perto de Sodoma e Gomorra, e Abrão fica no local em que estava já. Porém, a gente chega agora ao capítulo 14, onde tem grandes emoções para a vida de Ló e Abraão. Como eu disse no outro vídeo, o ambiente em que você está, ele pode te influenciar para o bem ou para o mal e afetar a sua vida de alguma forma. E foi assim que aconteceu com Ló. Ló estava ali perto de outras cidades, né? E essas cidades, elas tinham, vou tentar explicar para você entender, como se fossem assim, 4 reis, né, dominavam sobre 5 reis. Esses 5 reis, tem deixa eu procurar o nome dele aqui, Quedorlaomer. Esse Quedorlaomer, esse rei aí, ele se revoltou, se rebelou, porque eles viviam meio que ali, vamos colocar nos dias de hoje assim, meio que sendo mandados por esses outros quatro reis. Então ele decidiu, chega, acabou, não vamos mais nos submeter a isso. E aí, esse rei aí busca lá os outros amigos dele, né, os outros reis, e eles resolvem iniciar uma guerra, que se chama a Guerra de 4 Reis contra 5. E foi isso, 5 reis contra 4. Os 5 estavam já cansados daquela situação e resolveram se rebelar. Começaram uma guerra, né? E foram tomando os lugares e foram entrando e fazendo, né, os moradores, os reis, seja lá o que for, de refém, e decidiram levar com eles, né, essas pessoas e os seus bens e tudo que eles tinham. Porém, o rei de Sodoma e Gomorra conseguiram fugir, né? Conseguiram ali escapar por alguns poços secretos que eles tinham ali, conseguiram se esconder e fugir. E o que aconteceu? Ló estava no meio daquele povo, Ló foi levado. Ló foi levado com a tua família, com tuas coisas. Quando Abrão ainda. Quando Abrão ficou sabendo disso, né? Porque um dos homens conseguiram fugir e foi até Abrão e informou o que estava acontecendo. Abrão, na mesma hora, juntou 318 homens, né, que estavam ali perto dele, da casa dele, né, e de alguns que eram unidos a ele, e pegou esses 318 homens capacitados, né, na espada, capacitado, e foi atrás. Abrão foi atrás dos 5 reis. E, pasmem, com apenas 318 homens, Abrão, que não era homem de guerra, Abrão, que não era homem de luta, era um homem pacífico. Ele, numa emboscada à noite, ele conseguiu, né, tomar tudo de volta. Ele trouxe não só o sobrinho Ló, ele trouxe não só as coisas de Ló, mas como tudo que tinha sido levado, e ainda tinha derrotado os reis. Então, um homem contra 5 reis, contra 5 exércitos, né? Vamos dizer assim, foi vitorioso. Agora eu te pergunto, por que será que Abrão foi vitorioso? Era porque ele sabia lutar?
Era porque ele sabia que de noite o pessoal estaria ali mais cansadinho? Não, meus amigos. Não. Ele foi vitorioso porque ele tinha a presença, porque ele tinha a palavra, a promessa do Senhor na vida dele. Então, que nós sejamos essa pessoa que Deus resolve nos abençoar de tal forma. Mas aí a gente precisa também ter atitudes como a de Abrão, de confiar, de buscar primeiro o reino. Tudo o que ele faz em nome do Senhor. E aí, eu já extasiada com essa história, que eu adoro esse capítulo, é perfeito. Abrão volta, né? Imagino eu, Abrão voltando com aquela galera atrás dele, meio cansado. E vem ao encontro de Abrão, o rei de Sodoma, né? Deixa eu ver se é o de Sodoma mesmo ou se é o de Gomorra. O rei de Sodoma vem ao encontro dele junto com Melquisedeque, que é um outro rei. Só que esse Melquisedeque, ele é diferentão, sabe? Ele é um rei, mas que ele é sacerdote do Senhor. Então, Melquisedeque também já ganhou aí um pouquinho de amor, porque Melquisedeque já chega falando com Abraão assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus adversários nas tuas mãos. Só que aí eu penso, Deus entregou os adversários de Abrão na mão dele? Não, eles não eram adversários de Abrão. Abrão não tinha nada a ver com essa guerra, mas Deus preparou um homem para ir lá e resolver a questão. Muitas das vezes a gente acha que a gente não tem capacidade, que a gente não tem nada a ver com aquela história, que a gente não pode fazer nada, mas sempre há algo para fazer, né? E eu coloco no dia de hoje, assim, a gente olhando alguém em uma situação difícil, a gente pode até não ter palavras para ajudar aquela pessoa. A gente pode até não ter como fazer aquela pessoa resolver a questão dela ali na hora. Mas a gente pode orar, a gente pode ver se aquela pessoa está precisando de algo financeiro, se ela precisa de algo que a gente tenha dentro da nossa casa, algo que a gente possa comprar que vai ajudar essa pessoa a facilitar a vida, né? Entra um pouco aí em missões, entra um pouco aí no ID, no fazer, né? No meter a mão na massa ali e você ajudar, né? De alguma forma. E aqui Abrão foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Trouxe de volta tudo e aí continua, chega numa parte que eu acho lindo demais, que tudo que Abraão trouxe, ele de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. De tudo, Abraão entregou a Melquisedeque, que era o sacerdote da época, o dízimo daquilo tudo que ele recolheu. E o rei de Sodoma, né, não conhecendo Abraão, achando que Abraão era, como chamamos aí, igual a ele, ele fala para Abraão: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele pediu para Abraão entregar só as pessoas e os bens poderia ficar. Com certeza, se fosse o rei de Sodoma, isso teria acontecido. Porque se ele teve capacidade de imaginar isso, de pensar isso, né? Ou também podemos ir pelo outro lado, ele queria agradecer, né, Abraão. Mas indo pelo lado de que eles eram maus, a gente fica com o lado mau, né? Mas vamos lá. Abraão responde de um jeito que eu termino esse capítulo extasiada com essa resposta. É tanta felicidade, é tanto aprendizado aqui. Presta atenção. Mas Abrão lhe responde: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abraão. Nada quero para mim.
senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escul e Manré, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão, ou seja, estes que peguem, né, aquilo que eles merecem, porque foram lá, lutaram, né, venceram. Então, mas Abrão aqui, ele ensinou lindamente de que não se cresce o olho naquilo que não é teu, que você tem que, sim, tirar uma parcela de tudo que você ganha para o Senhor em agradecimento. Não é que Deus precise de dinheiro, não, mas a obra dele precisa ser feita. Assim como eu estava falando, na Bíblia existem os mandamentos de cuidar dos órfãos, das viúvas, de cuidar dos necessitados. E como é que a igreja vai fazer isso? Como é que vai ser feito isso se a gente não ajudar com o nosso dízimo? A igreja precisa se manter e precisa manter os de fora. Se as igrejas estão fazendo isso, já é outro assunto, mas aí é a sua ligação, é você e Deus, tudo certinho, sabe? Então aqui eu aprendi com Abraão que ele não, em nenhum momento, ele quis o que não era dele. Em nenhum momento ele foi lá fazer isso para ter benefício próprio. Ele foi lá para buscar o sobrinho dele, porque não se abandona a família, né? E ele conseguiu e trouxe Ló e tudo que tinham levado de Ló e todos os outros bens e todas as outras pessoas, ele trouxe tudo. Ele também poderia ter ido lá e falado, não, não quero brigar não, vamos negociar aqui, eu quero só meu sobrinho, e não ter se importado com as outras pessoas. Mas isso não faz parte da vida de Abraão. Isso não faz parte da vida dele. Ele quer o bem, ele faz o bem. Ele é direcionado pelo bem. Então, vamos lá. Melquisedeque, né? Abençoou e percebeu logo de cara que ele era abençoado pelo Senhor. Ele sabia que não teria chance de sair vitorioso dali se não fosse com as mãos do Senhor por eles. E assim a gente finaliza esse capítulo aprendendo sobre ser o melhor que pudemos, né? Ali, na resposta em que Abrão dá ao rei de Sodoma, é indiscutível, né, a conduta de Abraão. Então, que você fique aí com esse aprendizado. Vou escrever, como sempre faço aqui na descrição do vídeo, todos os aprendizados que a gente teve com esse capítulo aí, 14. E espero que, assim como eu, você também tenha se apaixonado por esse capítulo, tenha aprendido tão empolgada quanto eu, vim aqui explicar para vocês. E coloca aí também se você tiver uma outra visão sobre esse capítulo e que eu quero também ser abençoada e aprender muito com você. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Deus fale mais ao seu coração, crente.